Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje daremos sequência à nossa terceira videoaula do módulo Banco de Dados Avançado do curso EAD de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, em relação ao controle de transações, considerando que uma aplicação ou um conjunto de usuários podem utilizar conexões distintas em bases de dados, e estes usuários, ao conectarem a esses bancos de dados, iniciam uma transação que nada mais é do que um conjunto de operações que serão realizadas em um banco de dados. E quanto mais usuários se conectam no banco de dados, o gerenciador tem a responsabilidade de organizar essas diversas conexões, permitindo com que um usuário não sobrescreva o conteúdo de outro. Então, um efetivo controle de transações em ambientes compartilhados de banco de dados precisam de garantir que esses controles sejam realizados de forma efetiva. Bom, devido ao ambiente distribuído ao qual estamos estudando nesta aula, nós podemos ter vários usuários e vários nós ou sites conectados. E aí, um efetivo controle de transações, realizado por sistemas gerenciadores de bancos de dados, garantem a recuperação de dados em caso de falha e erros que ocorram no ambiente. E o que vem a ser uma transação? Bom, uma transação é um programa que é executado dentro do sistema gerenciador de banco de dados, que acaba criando uma unidade lógica de trabalho, que dentro do banco de dados é a responsável por executar comandos e operações na linguagem SQL, como, por exemplo, comandos de DDL, como create, alter e drop. Comandos DMLs, como insert, update e delete. Além de comandos que controlam essas transações, que sejam o commit, para salvar, ou rollback, para desfazer comandos. Bom, considerando uma transação sobre um aplicativo ou um site que realiza comercialização de ingressos para cinemas, onde nós temos uma transação chamada T1, que seria a de um administrador desse sistema, que esteja transferindo assentos que foram comprados de um determinado filme para outra sala que está passando um outro filme. Tudo bem? Em contrapartida, nós temos uma transação T2, que seria de um usuário que esteja neste site consultando e comprando ingressos para um também determinado filme. Tudo bem? Então, do lado direito, considerando este exemplo, nós temos aí, em relação ao tempo, que seria a seta apontando para baixo, nós temos as duas transações, a transação T1 e a transação T2, onde, conforme foi descrito, a transação T1 ela lê o item X, e esse item X, considerando aí um valor, ele tem 80. Então, imagina que a sala do filme X tem a capacidade já vendida de 80 ingressos. E ele precisa de retirar 5 e mover para a sala Y. Tudo bem? Então, ele vai lá e subtrai 5, que é a variável n, da sala X. Então, ali teríamos o valor 75. Tudo bem? Do outro lado, a transação T2 ela faz a leitura de X. Como a transação T1 ainda não gravou a sua alteração, a transação T2 faz a leitura de 80. E ela compra 4 ingressos, mais M. Tudo bem? Então, 80 mais 4, 84. Do outro lado, a transação T1 ela vai lá e grava o valor em X,
que é 75, alterando o valor. E aí ela lê o conteúdo da sala Y, por exemplo, poderia ser 0, ainda não ter nenhum ingresso vendido. E aí vai lá e adiciona o valor que foi subtraído de X. Então, os 5 que foi subtraído de X somou-se em Y, certo? E, de outro lado, a transação T2 e foi lá e gravou a compra, que fez com que o valor de 75 gravado pela T1 foi sobrescrito pela transação T2. Então, de 75, a transação T2 foi lá e substituiu para 84. E aí a transação T1 vai lá e grava o valor da sala nova 0 mais 4, por exemplo. Mais 5, desculpa. 0 mais n seria 0 mais 5. Então ele gravaria o número 5. Fazendo com que a transação T1 tenha o valor sobrescrito pela transação T2. Ou seja, a sala, ao invés de ter 75, né, acaba ficando com 84, causando um erro, gerando uma inconsistência de valor, porque a transação T2 sobrescreveu a transação T1. Bom, sem esse devido controle de transações, né, elas podem gerar problemas como atualização perdida, que acontece quando duas transações acessam mesmos itens dentro de um banco de dados. E essas transações, quando elas são realizadas intercaladas, fazem com que uma torne o valor de outra incorreto, que foi no caso que aconteceu com a transação T1 e também a transação T2, no exemplo do slide anterior, no comércio de ingressos para cinemas, que em determinado instante do tempo, a transação T2 leva o valor da sala X a um valor incorreto, porque a transação T1 havia lido, havia atualizado, porém não havia salvo o valor na sala X. Tudo bem? Então essa seria a transação, o controle de transação em relação à atualização perdida. Temos também a atualização temporária, também conhecida como leitura suja, que ocorre quando uma transação ela atualiza um valor dentro de um banco de dados e, devido a alguma razão, essa transação falha. E aí o item acessado é lido por outra transação antes de ser alterado e voltar para o seu valor original, fazendo uma leitura de um valor que deveria ter sido feito a atualização e ser lido um valor correto, o valor é atualizado, não é atualizado, volta ao seu valor inicial, porém a pessoa leu um valor incorreto. Nós temos também problemas como o resumo incorreto, onde uma determinada transação está calculando uma função ou agregando um conjunto de valores e outra transação esteja atualizando linhas em uma determinada tabela que estão sendo realizados cálculos, fazendo com que a transação inicial que esteja calculando ou agregando valores, agregue valores incorretos, porque a outra transação está atualizando naquele mesmo instante. Para garantir esse controle efetivo de transações, grande parte das aplicações de banco de dados do mercado devem atender uma característica determinada como ACID, onde o A é a atomicidade, C é a consistência, I, isolamento e D, durabilidade. A atomicidade ela é classificada como uma transação sendo uma unidade de processamento atômica. Desta forma, uma operação em uma transação, ela deve ser realizada na sua totalidade ou ser desfeita. Já a consistência, ela deve executar uma transação através de um conjunto de operações de forma isolada, preservando a consistência do banco de dados. Porque se ela for executada do início ao fim sem nenhum tipo de interferência de outras transações, ela vai levar o banco de dados
de um estado consistente para outro, não havendo falhas, não havendo sobrescrevendo valores de outras transações na transação que está sendo executada, levando um ambiente de um banco de dados de um estado consistente para outro. Depois nós temos o isolamento, que no caso é uma transação que deve ser executada de forma isolada em relação a outras, mesmo sendo executada de forma simultânea. Então, as transações devem ser usadas pelo sistema gerenciador e executar cada uma delas de forma isolada, sem uma influenciar na outra. Se uma esteja atualizando, a outra transação deve aguardar a conclusão da atualização e aí a liberação para outra transação fazer as suas necessidades, as suas atualizações, inclusões ou alterações e deleções de conteúdos dentro de uma tabela. Então, cada transação não deve haver interferências por outras. Também temos a durabilidade, que depois que uma transação completar com sucesso, as mudanças que ela fez neste banco de dados devem ser persistidas, ou seja, devem ser gravadas no disco rígido do servidor de banco de dados. Elas não podem ser perdidas, essas atualizações, em caso de uma falha que ocorra. Então, se foi tentar salvar e deu um erro no HD, ele deve guardar em algum lugar, num arquivo de log, por exemplo, e devolver uma mensagem de erro para o usuário falando que não foi gravado por conta de um erro de hardware, por exemplo. Quais são os possíveis estados que uma transação pode ter? Lembrando que os estados possíveis finais de uma transação devem sempre ser ou efetivada, que no caso foi concluída com sucesso, com o comando commit, ou ela foi abortada, onde a transação não foi concluída devido a alguma falha, o que faz com que as alterações ocorram a desfazer as operações que foram tentadas por ela. No caso, feito o rollback. Então, quando você conecta em um banco de dados, a sua conexão está ativa, sua transação está ativa. Ela pode seguir para uma efetivação parcial, ou save point, que é o que a gente tem também no banco de dados, ou ela pode ir para a falha. Falha quer dizer que ela passa para a abortada e aí é efetivado o rollback. De um save point pode ocorrer uma falha no próximo comando, o que leva para rollback, certo? E caso haja um save point, aí ela pode ir para a efetivada, efetuando o commit. Tudo bem? Essas são as possibilidades de transações que um sistema gerenciador de banco de dados deve controlar. Bom, em relação ao controle de transações, os comandos necessários em relação à linguagem SQL é o commit, que ele torna permanente todas as alterações em um banco de dados. Temos o save point, que é a atualização temporária em memória, que ela grava o ponto de restauração, né, da transação atual, sendo que você pode executar transações em partes menores em comandos isolados. Você pode descartar transações que estejam pendentes com o rollback. No caso, o rollback ele finaliza a transação atual, descartando todas as transações pendentes, as alterações e operações pendentes. Então, ele volta lá para o início da sua conexão, quando ela se tornou ativa, ou ela retorna até o último save point que foi realizado. Certo? Então, se você escrever apenas rollback, ele volta para o início da sua transação ou para o último commit que foi realizado. E no caso do rollback to save point, você informa qual é o nome do save point que você quer retornar e ele leva os seus comandos das suas transações até a última posição que você salvou o seu save point. Aqui está um exemplo de um controle de transações. Tá? Então, imaginando aí que nós temos um insert numa tabela chamada departamento, onde eu insiro o valor 10. No departamento marketing, que tem o gerente número 3 como código. Logo em seguida, é feito um outro comando de update, que atualiza a tabela funcionário, aumentando o salário em 5% de todos aqueles que trabalham no departamento de código 5. Depois desses dois comandos, é feito um commit. Então, nesse caso, é efetivado e é salvo no HD
as alterações dessas duas operações que foram realizadas. Depois é realizado um delete na tabela de funcionários, porém esse delete está de forma incorreta, faltando uma cláusula where. Então ele está zerando o conteúdo, está apagando todo o conteúdo da tabela funcionário, causando um possível problema. E aí você pode reverter essa deleção com o comando rollback. Como eu fiz o comando commit depois do comando update, o comando insert e o comando update já foi realizado e já foi salvo. Agora, o comando o comando rollback, ele desfaz o comando delete apenas, porque ele volta o meu cursor até o ponto do commit. Já neste outro exemplo, né, imaginando aí que nós inserimos um valor na tabela de departamento, o valor 11, departamento RH, e o código do gerente número 2. Criamos um save point, que damos o nome de ponto 1. Depois, inadvertidamente, fazemos um delete de forma incorreta, sem a cláusula where, apagando todo o conteúdo da tabela de funcionários. E aí, podemos desfazer o comando com o comando rollback to save point, ponto 1, ou seja, ele desfaz o comando de delete e volta para o save point ponto 1. Aí, em seguida, ele realiza o comando update, incrementando o salário em 5% de todos aqueles que trabalham no departamento 5. E aí, faz o commit. O resultado é o mesmo do slide anterior, porém, em momentos diferentes, fazendo o uso de save point e de rollback para desfazer o comando delete que foi realizado de forma incorreta. Tudo bem? Vamos falar agora um outro ponto que também deve ser garantido aí pelos sistemas gerenciadores de banco de dados, que é em relação à seriabilidade de transações. Bom, em relação à seriabilidade de transações, né, é responsabilidade do banco de dados em gerenciar a ordem ao qual as operações de transações sejam executadas através de um escalonamento, ou seja, um conjunto de transações. Então, imaginando aí que nós temos vários nós que possam estar compartilhando acessos ao mesmo banco de dados, e esses nós podem ter diversos usuários conectados, também gerando as suas próprias transações. Como sabemos que a transação ela é uma unidade que deve preservar consistência, né, nós precisamos, então, garantir que esses sistemas gerenciadores de banco de dados possam processar um conjunto de transações de forma paralela ou concorrente, através de um escalonamento que seja produzido e organizando essas transações e as executando de forma serial, seguindo alguma ordem. A ordem de data, por exemplo, que aqueles comandos foram enviados, né? Ou a ordem de prioridade, dependendo do grupo de usuários que envia aquele comando, ele pode ter prioridade na execução, por exemplo. Aqui neste slide mostra dois exemplos de transações. Uma que não está em série, que é a do lado esquerdo, e outra que está em série, que é a do lado direito. Veja que do lado esquerdo, que é uma transação que não está em série, é o exemplo que nós vimos nos slides anteriores, relacionado ao site que comercializa ingressos de cinema. Então veja que há uma leitura e há uma alteração, porém não há uma gravação logo em seguida do valor. Quando não há uma gravação, quer dizer que você não efetivou aquelas transações na ordem certa. Se não houver uma seriabilidade, esses valores podem ser intercalados e fazer com que uma transação sobrescreva o valor da outra, certo? Então, do lado direito, vejam que há uma leitura, há uma alteração e há uma gravação do valor novo. Depois a transação T2 também lê, altera e grava. E aí a transação T1 ela pode ler de novo, alterar e gravar. Isso são transações em série. Quando a gente fala em seriabilidade, nós temos o processo de protocolo de commit chamado two-phase commit. Tá? Como no caso, bancos de dados distribuídos podem ter a necessidade de atualizar diversas bases de dados através de uma rede de computadores, esses sistemas gerenciadores criaram um protocolo que garante o termo ACID, que nós vimos anteriormente, criando através de um protocolo de commit, que no caso ele cria um coordenador que avalia cada um desses nós
que tem bancos de dados, e esses nós devem finalizar as transações, resultando em apenas dois estados, estado de commit e estado de rollback, certo? Onde o commit salva as transações e o rollback desfaz as transações, garantindo assim sincronia dos dados, mesmo em caso de falha de um nó específico. Bom, há um exemplo de uma paródia relacionado a como o processo de two-phase commit é realizado em um ambiente de sistema de gerenciamento de banco de dados, que seria o seguinte: imaginemos aí um padre, que no caso seria a representação de um transaction coordinator. Ele solicita a cada um dos noivos, que são considerados recursos, nós ou usuários, para que eles se preparem para um casamento, commitment. Depois deles serem avisados, eles passam por um período de preparação e, ao final, ele, o padre, o transaction coordinator, decidirá se eles devem realizar o casamento, o commitment, ou não. Então, o padre prepara para uma segunda fase dessa cerimônia, ou second phase, ou segunda fase, na qual ele sai perguntando para cada um dos participantes, ou resources, se eles devem realizar o casamento ou o divórcio. Né? No caso, o casamento, o commit, e o divórcio seria o rollback. Se por acaso em cada uma das preparações o padre recebeu de um dos recursos pelo menos uma resposta não. Então, o que acontece? Nós temos o Transactional Manager, que faz a pergunta para cada um dos resources, perguntando se ele está preparado. Se ele estiver preparado, a resposta for positiva, ele aguarda os comandos e as operações realizadas em cada uma das transações. Uma vez passada para a segunda fase, ele questiona aos resources de novo se o commit pode ser executado. Se a resposta for positiva, então o commit é realizado. Se um dos recursos devolver uma resposta negativa, o commit não é realizado. Já temos também um protocolo de 3 fases, ou three-phase commit, que no caso é uma extensão do protocolo de 2 fases, e ele diferencia do outro protocolo, que evita o bloqueio de uma transação em algumas ocasiões. Ele adiciona uma nova fase para verificar se por acaso algum outro coordenador em algum nó teve problema, então ele aí realiza um protocolo de recuperação para então solucionar um problema com aquele coordenador, ou então ele cria um novo para continuar o processamento. Aí o que acontece? O coordenador padrão, o geral lá, o gerente de transação, ele verifica se todas ou se a maioria daqueles coordenadores teve uma resposta positiva, e caso negativo, aí ele faz o rollback da transação de todos os nós que estiveram conectados a ele. Bom, em relação ao conteúdo da teleaula dessa semana, essas foram as informações passadas. Caso vocês tenham alguma dúvida adicional, eu estarei disponível para tirar dúvidas nos fóruns da semana. E também teremos a nossa aula interativa durante a semana que for a semana da nossa aula, certo? Caso vocês precisarem de alguma dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. No próximo slide, tenho à disposição de vocês as referências utilizadas na composição deste material, que podem ser consultadas na Biblioteca dos Campos da Universidade Metodista ou até mesmo pela biblioteca virtual que a universidade também disponibiliza aos alunos. Bom, os livros são esses. Tenho disposto aí para vocês Princípios de Sistemas de Banco de Dados Distribuídos, da editora Campos. Também tem o livro Sistemas de Banco de Dados, da editora Pearson.
o livro Introdução a Sistemas de Banco de Dados, da editora Campos, e o livro Sistema de Banco de Dados, da editora Campos. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição, caso me procurem, né? E caso estejam com alguma outra dúvida, é só me procurar durante a semana no Moodle. Um grande abraço e nos vemos na próxima teleaula. Até já!